大家好，我是思思老师。Oi, gente, sou a professora Cici. Bem-vindo ao Clube de Chinês. E hoje, nossa convidada especial é Pan Yiwen, a Paula, nossa aluna do Clube Chinês. Ni hao, Paula. 你好，思思老师。嗯，我叫宝拉，我的中文的名字是潘一文，我住在里约热内卢，我31岁。嗯，我真的喜欢学习汉语。很好. Bom, a gente, né, sempre conversava um pouco com os alunos aqui do Clube Chinês para ouvir um pouco da história, porque cada um, né, estudando chinês tem um motivo diferente, tem algumas dicas. E para a Yuan, o chinês dela é muito bom, a gente se conheceu na formatura dela, e aí eu convidei ela para falar um pouco. Então, Paiwan, você já falou chinês, agora pode se apresentar um pouco em português. Meu nome é Paula, eu moro no Rio de Janeiro, tenho 31 anos e eu terminei há pouco tempo o mestrado em Direito. Desde pequena eu sempre gostei de estudar idiomas. Então, quando eu era bem pequena, eu tive contato logo cedo com espanhol. Quando eu tinha 11 anos, mais ou menos, eu comecei a estudar inglês. Eu estudei inglês até ali o início da minha vida adulta e continuo estudando inglês até hoje. O inglês faz parte da minha vida. Então, eu tive experiência de traduzir artigo científico do inglês para o português, sabe? Fazer prova de proficiência para entrar no mestrado, então eu já não imagino mais minha vida sem saber inglês, né? Então, a questão do idioma sempre esteve comigo. A questão do chinês, como que o chinês apareceu na minha vida? É bem interessante isso, porque antes de estudar chinês, eu tentei estudar francês. Só que uma das coisas que me desestimularam na língua francesa é justamente a conjugação verbal. Conjugação verbal em português eu gosto, sempre gostei. Eu me lembro que uma professora passava assim, conjuga o verbo amar em todos os tempos, em todos os modos. E os meus colegas de sala me perguntavam, Paula, como que se fala o verbo ser, no pretérito mais perfeito? Eu falava. Eu sempre gostei disso. Mas em francês eu não gostei, eu tive muita dificuldade. E quando eu vim estudar chinês, que não tem conjugação verbal, assim, eu fiquei encantada. Mas isso já foi um pouco mais para frente. Por que que eu comecei a estudar chinês? Não foi algo planejado, foi bem por acaso. Eu estava assistindo uma série chinesa chamada I Love So Beautiful, ou Amor Lindo Demais. Não sei se eu vou conseguir falar em chinês, mas vamos tentar. De Woman Dan Chuan de Xiao Mei Hao. Ah, sim. Eu acho que eu assisti, mas eu confundi um pouco. Ah! Tem a Eu música. sei. Aquela, não é a personagem, o homem, ele é faz doutorado de físico, alguma coisa assim. E a menina, ela é, ela gosta de moda. Não, eu acho que ah. Eu acho que tem no clube de chinês a letra da música, que é aquela assim. Ah! Essa. Então não é isso. Eles se conheceram no colégio e depois entraram na mesma faculdade. Não é mesmo? Não é isso? Eles estudavam, eles eram vizinhos, assim, de cônjuge. Sim, 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 sim. Aí é, ela vai para a mesma faculdade que ele no final, né? Mas eu acho que ela Ah, começa um ano depois porque ela não passa logo de início. Outro spoiler para sim, quem não viu. sim. Ah, sim, sim, sim. São bem famosos o ator. A atriz, ela atuou também de Agem Meteoro, não é? Não é Uhum. mesmo? Isso, Isso. Shang Ye. 对对对. Isso. E o ator Continua. é um dos meus atores favoritos Ah, da é? China, que é o Hui Tian. Aham. Gosto muito. E o Tá bom é bom. que ele trabalha em várias séries, então, né? É, Aham. então eu ouvindo essa música, que eu até tive a cara de pau de cantar um pedaço, eu me apaixonei pelo idioma. Eu não sabia, na verdade era uma grande ignorância da minha parte, mas eu nunca tinha me dado conta do quão bonita é essa língua. E eu fiquei apaixonada, de verdade. E aí eu comecei a pesquisar e aprender de
tudo que era lugar. Baixei vários aplicativos, como aquele Hello Chinese, e fui aprendendo por conta própria. E desde o início, os ideogramas me chamaram muita atenção. Eu até trouxe alguns aqui para mostrar para vocês. E aí, pouco tempo depois, eu comecei a acompanhar seus vídeos no YouTube e me matriculei naquele clube no curso gratuito de 28 dias, que foi aí quando me decidi a começar o curso. Isso foi lá em 2021, né? 2021, início de 2021. Então foi bem assim. E eu continuo gostando muito de ideogramas, mas eu gostaria de falar isso um pouquinho mais para frente. Eu quero falar agora um pouco com relação aos planos, né? Que a professora Bárbara até me pediu para falar sobre isso. Em geral, quando a gente fala de planos, a gente pensa muito para frente. Mas, não necessariamente em chinês é assim, mas tudo bem. Questão do futuro, né, e tal. Mas eu vou falar algo que aconteceu comigo e que foi graças ao estudo da língua chinesa. E o que foi? Em 2021, a Embaixada da China no Brasil organizou um concurso cultural de desenhos e pinturas chamado Te Vejo em Beijing 2022. E aí eu participei com um desenho que eu chamei de Beijing no Coração, mas eu traduzi como Xinjiang da Beijing, que é esse desenho aqui. Não sei se dá para ver direito, mas eu fiz várias as mãos nas cores dos anéis olímpicos e os mascotes no meio. E aqui no centro, o Bing Tuan diz Jiao e o outro diz Vai Brasil. Inclusive, que é a lanterninha que diz Vai Brasil, que é o Xue Zhongzhong. Eu fiz os dois, na verdade, mas outro não achei. Eu fiz em biscuit. Que bonitinho! Eu não consegui comprar, então eu fiz um para mim. Eu fiz os dois para mim mesma, né? E aí, se eu não ganhei o concurso cultural, a gente precisava de votos, eu não obtive tantos votos assim, mas essa oportunidade me abriu portas. Por quê? Porque foi publicado no meu desenho, inclusive, e um texto sobre a minha participação pela Xinhua, e eu até consegui falar com a CCTV, eles fariam uma entrevista comigo pessoalmente, só que nessa época aqui no Rio de Janeiro aumentaram os casos de Covid e acabou que eles tiveram que cancelar. Mas assim, foi muito legal. E depois, inclusive, dessa matéria que saiu no Xinhua, eles publicaram em vários outros sites chineses, sabe? E apareceu assim, várias páginas escritas em chinês com o meu desenho. Foi maravilhoso. Foi uma sensação que eu nunca tive nem antes nem depois. Nossa, que Muito orgulho! legal, muito legal. Nossa, eu sei esse concurso e eu vi esse desenho, eu acho, no rede social da embaixada, mas não sabia que foi você que fez. Que legal, parabéns. Eu que fiz, obrigada. Inclusive, até o meu colega lá da China, ele procurou no Baidu e ele achou. E aí falava, né? Tinha o nome do desenho, e aí falava algumas coisas. E assim, tipo, uau! Sabe? Então, eu não sei exatamente quais são os planos que eu tenho, mas seja indo para a China ou continuando aqui como uma entusiasta, né, da língua chinesa e da cultura chinesa, eu acho que é bem por aí, sabe? Continuar estudando o idioma, né, e vendo de alguma forma o que eu posso fazer com relação a isso. Uma das coisas que eu já pensei, que eu faço design gráfico atualmente, é a terceira faculdade que eu estou fazendo agora. Fiz odontologia, fiz direito, fiz mestrado em direito, agora estou fazendo design gráfico. É porque eu gosto de Nossa. desenhar, né? E aí eu tenho um projeto assim de fazer ideogramas, né, com os desenhos, etc. Enfim, foi isso. O primeiro já foi. Muito bom. Sabe, esse de voto, se soubesse naquela época, né, podia fazer uma divulgação, falar que então a Paula está participando, né, e você que é do clube chinês, colega dela, podia dar voto nela, né? Eu acho que podia fazer um movimento, né, para aumentar seu voto, porque eu acho que você provavelmente ganharia se você tiver mais votos, né? Eu não sei como que foi o concurso, mas é que eles se escolheram alguns e para a pessoa votar e depois sair. Isso, Ah, e foi isso. tipo,
o seu foi muito bom, só que só faltava voto. Próxima vez, se você participa, você conta comigo e a Tá. gente faz um movimento dentro do clube de chinês. É, e é interessante porque, mas todo mundo que participou, que teve o desenho publicado no Instagram da embaixada, ganhou um brinde. Então eu ganhei uma eco bag azul, assim, não sei se é uma eco bag, mas é uma bolsa azul que é muito boa e eu levo para tudo que é lugar, comprar igual e não encontro. Hã. Ideogramas. Segundo ponto. Uhum. Seguindo o conselho da professora Cici, eu faço flashcards desde o início dos estudos. E aí, eu criei uma planilha no Excel, que agora eu passei para o Drive, porque aí em qualquer lugar eu posso atualizar a planilha, e já tem mais ou menos um pouco mais de 700 ideogramas. Eu não fiz os 700 ideogramas à mão ainda, mas alguns eu já fiz. Por exemplo, esse daqui, que é Tu, então ele aparece em D2, que é mapa, né? Falando para os colegas que eventualmente não saibam. E aí, o que eu fiz? Eu fiz o ideograma e eu desenhei mais ou menos um mapa. Então, tem ali a água, um rio e tal. Porque eu sou uma pessoa muito visual. Então, essas técnicas de Que memorização. bonita! Eu falei, mas o microfone estava desesperado. Nossa, que bonita! E o ideograma é todo desenhada. Isso, Gente. aproveitando, eu não estou recebendo nada dessa marca aqui de canetas, mas essas canetas são ótimas. E aí, as ideais para fazer ideogramas, na minha opinião, que eu acho mais fácil, Hum. é essa daqui, que tem a ponta chanfrada, e a ponta pincel. A ponta pincel eu acho que seria ideal, só que a ponta chanfrada eu acho mais fácil. Porque você Uhum. só mexendo só com a inclinação dela, você pode deixar uns pontos mais finos e outros mais grossos no ideograma. Uhum. Inclusive, quando eles vão se estreitando, assim, uns traços, fazer com a caneta Uhum. chanfrada é mais fácil, né? Do que com a caneta pincel. Aqui, por exemplo, o sangue, aí eu pintei de vermelho, porque vai me ajudar a, a lembrar Hum. do que significa, e vários outros ideogramas. Dicas. Às vezes eu penso em coisas muito absurdas, mas eu já li que quanto mais absurdo, mais absurda uma associação, mais fácil lembrar. Então, por Vamos exemplo, ver. Hã. saber que Mao significa chapéu em chinês. É só me Hã. lembrar que Mao Tse-tung usava chapéu. Então, não tem como. Ah, eu aprendi a palavra amor em chinês. Hum. Amor é ai. Mas por que é ai? Porque o amor é uma dor. É ridículo, mas eu nunca vou esquecer isso, sabe? E aí, Aham. aqui no Brasil, na Hum. verdade, toda a América Latina, todo mundo cresceu vendo Chaves. E aí, Uhum. a dona Florinda sempre chamava o filho de tesouro. E não, Hum. não teve como eu aprender a palavra bal, balbei, balbal, e não fazer associação, né? Porque não é só a dona Florinda que chama o filho de tesouro. Os chineses também porque até onde eu sei, o ideograma Bao significa tesouro, né, o Hum. precioso, e ele dobrado, ele pode significar bebê, ou querido, etc. Então, não tem como não fazer essas associações. Outra coisa Uhum. interessante é que a professora sempre fala isso, como você vai aprendendo um ideograma, e a partir desse ideograma, você vai aprendendo várias outras palavras. E Sim. isso faz do chinês, na minha opinião, a língua mais legal do mundo, porque a gente chega num ponto em que a gente aprende, sei lá, gato, que é mal, e aprende outra palavra, sei lá, yin, in, lauin, in, águia. E aí a gente chega em maltoin, que seria Hum. uma águia com cabeça de gato, que é Sim. comigo, que é genial, é maravilhoso. E outro exemplo que eu gosto muito é Haituan e Aham. golfinho, que literalmente seria leitão do mar. É maravilhoso. A partir de palavras simples, você chega em uma outra e o seu vocabulário Sim, vai de sim, sim. uma forma maravilhosa. Sim, sim, sim. Ontem teve outra formatura e eu falei justamente isso. Eu falei que todo dia eu apaixono um pouquinho mais pelas palavras. Por exemplo, eu estava cortando chuchu e aí eu lembrei, porque não tem chuchu na China, né? Tipo, nunca encontrei, eu só vi chuchu aqui. E o chuchu em chinês é pepino com o formato de mão de Buda.
É, É porque ele parece uma mão. Eu falei: "Nossa, ele parece mão mesmo, né". Então é muito engraçado, porque quem inventou essa palavra, provavelmente é a primeira vez ele conhecesse legumes, e aí falou: "Ah, vamos ver como que chama esse legumes". é, Ele é a família pepino, né, e aí ele parece uma mão de Buda. Aí mas virou isso. é muito legal. E essas histórias, essas lembranças, essas associações ajudam muito, a gente a Hum, aprender e a fixar. E sim. a gente sempre vai lembrar da mão do Buda, sempre vai, né, nesse lugar, assim, na nossa mente, então é bem legal. E e aí o que que eu faço? Eu separo mais ou menos os ideogramas com os nomes, assim, nem sempre fazem sentido, mas aí, por exemplo, tem verbos, aí só que verbos tem muito verbo, né? Aí verbos um, verbos 2, já tem muito verbo. Cores, partículas, números, classificadores, tem vários, vários. E aí eu vou juntando assim, colocando tudo numa caixinha. E aí na planilha eu vou a cor de acordo com os ideogramas que eu já fiz, né? Para saber que eu não vou para não fazer de novo, porque alguns ideogramas eu já fiz mais de uma vez. E aí eu falei, não, não posso fazer isso, porque eu estou perdendo meu tempo, né? Então tem que aprender os ideogramas que eu ainda não sei, que são muitos e muitos ideogramas. É um tanto desesperador, mas é muito bom. É, alguém me mandou uma mensagem no WeChat e eu não precisar traduzir, sabe? Isso é um ponto. É, porque a gente tem que olhar o quanto a gente sabe, do que quando a gente não sabe, né, porque porque quantidade que a gente sabe já é muita coisa, né. E assim, às vezes, música também, eu gosto muito de ouvir música em chinês. E, Uhum, e uma vvez eu li, fui lendo ideograma por ideograma. E aí eu percebi que eu uhum. entendi o nome da música inteira. E eu fiquei muito feliz, que é Nossa, que legal. Wowalan Zamaku, Wowalan Zamaku, e aí do Dahuan, salvo engano, o nome do cantor é esse. Ele tem até um bigodinho assim, um novo. Quem? E, e eu agora eu esqueci, acho que é Dahuan? Não, Dahuan é outro cantor que eu gosto. Aí, enfim, Não. lembrar. É, eu não conheço. Provavelmente se você fala É, do eu conheço todos. eu, Tem muitos cantores novos hoje. eu, eu esqueci Como Chorar, é o nome da canção. Uhum, E, por último, eu destaquei um ponto bem interessante, até que a professora Bárbara me perguntou, foi a questão de como que eu faço amizade com os chineses. Eu gostaria de fazer amizade com os chineses também pessoalmente, só que aqui no Rio de Janeiro eu não conheço chineses, sabe? E assim, eu gostaria, mas até o momento assim não aconteceu. Então, todos os chineses com quem eu tenho amizade é pela internet. E uhum, é uma ferramenta que me ajudou a encontrá-los, foi o Tandem. É, já tive a oportunidade de conversar com várias pessoas, mas eu acho que. Eu não estou estranho falar isso, mas as pessoas são como é, pedaços de quebra-cabeça, né? Algumas pessoas encaixam, outras pessoas não. Algumas pessoas não têm tanto a ver com você, e outras. uhum, Então você tem que ir fazendo contato com várias pessoas, porque você vai acabar fazendo amizade, criando amizade é, com alguém. E aí eu destaquei 3 pessoas é, com as quais eu tenho amizade assim, desde 2021. Uma delas, eu não, ironicamente, eu não falo tanto com ela mais, mas eu ajudei a criar o nome dela ocidental, que hum. tem o sobrenome Wang, né? E o nome dela tem a ver com elegante e tal. E aí eu achei que tinha tudo a ver o nome Tiana. Inclusive, Tiana lembra o último nome dela, né? Que é Chen. Aí, Tiana. E ela gostou muito, e inclusive até hoje o nome dela no chat é Tiana. E eu fico muito feliz porque fui eu que criei assim. E, é, Nossa, que legal. Sim, sim, sabe? sim. Aham. E aí ela me mandou um cartão postal de Nanjing. Ah, que legal. Ah, tudo bem legal. Olha. E ela é muito legal. Sempre que a gente conversa, assim, rende muito. Mas eu converso mais com outras 2 pessoas. Que Hum, é uma menina que, em português, o nome dela é Eva, porque ela estudou português na faculdade. hum, Uma das experiências mais legais que eu tive foi por causa dela. hum. Porque ela é de Jiangxi, eu não sei exatamente qual Sim. são os tons, Hã, e, Jiangxi, tá certo. Uhum. Jiangxi. E aí uma professora dela, de português, criou um projeto chamado Cantinho do Português. E aí, Hum. ela perguntou se eu poderia participar. Aí eu falei, posso. E aí,
eu entrei na chamada no Zoom, e aí éramos a professora de português, que é lá de Portugal, a minha amiga e várias meninas lá da faculdade. E só eu que falava, assim, falante nativa de português, a única pessoa de fora da turma. Então eu Mas, fiquei um tanto quanto. mas o professor ela é chinês também? Não, a professora é portuguesa. Ah, tá, tá, tá. A professora de português lá da faculdade. Inclusive, ela terminou Ah, ano tá. passado, né? A, Hum. a minha amiga. E aí elas ficaram conversando comigo. Várias ficaram com vergonha de falar em português Ah, comigo, ah. que né, eu acho que sempre tem aquela dificuldade, um pouco vergonha de falar com nativo, né, de qualquer idioma que seja. Sim. Foi bem legal, sabe? Então, assim, foi uma experiência muito bacana. E foi graças à minha Nossa, amiga. deve ser muito legal. Aham. Nossa, sabe que você fez uma coisa que eu queria muito fazer? Porque eu tô indo para a China, né? E eu acho que lá, não é eu acho, lá tem 50 universidades que ensina português. Então tem muitos alunos de português da faculdade. E eu acho que, tipo, esse ponte é muito legal, tipo, pode poder, mesmo que tá no lugar diferente, mas, por exemplo, participar de um Zoom, Uhum, porque quem está estudando chinês aqui vai adorar conhecer os nativos, né, lá, e quem uhum, está estudando português lá vai adorar conhecer, tipo, conversar as pessoas que estudam, né? E os dois têm super interesses juntos, porque um tá aprendendo língua do outro, né? isso. Então são dois públicos super interessantes. Acho que tem que ter esse ponte. E, assim, foi a questão do. Muitas vezes as pessoas falam do horário, mas dependendo do horário, fica bom para os dois lados. Então, eu lembro que foi mais ou menos umas 9 horas da manhã aqui, então lá era 8 horas da noite. Então, era um horário bem tranquilo, tanto para mim quanto para as meninas. E, por último, o último amigo que eu, que eu vou citar, ele mora em Hubei. Ele é de Hubei, na verdade, Uhum, agora ele não está mais em Hubei, ele está em Shenzhen. E uhum. fala assim bastante, e eu já perdi as contas de quantas palavras eu já aprendi só de conversar com ele. A gente fala assim quase todo dia. E aí sempre você, tem isso no Brasil? Tem aquilo no Brasil? Tem isso, tem aquilo e tal, não sei o quê. E ele só fala chinês. Então isso é maravilhoso. Então, é. E, então não tem. é, Outro dia mesmo eu aprendi a palavra máscara, tipo, kou jiao, kou jiao. Aí eu Uhum. sempre aprendendo alguma coisa, assim, a música, vídeo, alimento, assim, e ele tira muita foto, ele sempre manda foto, foto de tudo, de tudo. Já vi foto de bala, o hortifruti, o mercado, as ruas, lojas. Então eu Muito falo bom. assim, são os meus, ele é os meus olhos lá na China, sabe? Então já vi de tudo, assim. Ah, um cachorrinho fofo, uns coelhinhos, não sei onde. É muito legal, é muito massa, sabe? Muito legal mesmo. E foi, Ah, assim, uma das maiores amizades, assim, que eu fiz, e uhum, eu aprendo diariamente, eh, com esse meu amigo, cujo apelido é Adam, que até esqueci o nome que você ensinou, como se diz esses nomes, assim, que Xiao Yi, eh, Ayao, esse nome, assim. ele é tipo A alguma coisa. Adam. A de. É. De é de moral? É o Qual de? é o "the" igual em Alemanha. Sim, 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 de moral. A de. Sim. Tá. É a "the". É isso, é isso. A de. Ele é de Hubei. Isso. É Ah. Cheyenne, que fica ali perto daquela cidade de Jinman, que é muito. Sim, 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 sim. Conheço, conheço. Eu estudei lá. Estudei em Hubei, né? Ai, que legal! Nossa, é muito rico, né? Que a gente tem. Eu sempre fico muito encantada com a história de, tipo, como o idioma pode trazer pra gente muitas coisas diferentes, né? É uma porta, você abre essa porta, a possibilidade é infinita. É muito. É, muito bom, Paula. Ah, 好，潘一文，muito obrigada, você compartilhou muitas experiências, né? Tipo, já me perdi, tanta experiência que você já contou. Tem de participação do evento, tem fazer amizade, tem sua dica de, né, aprender ideograma.
E, bom, para a gente fechar, né, porque a gente já conversamos bastante, você tem hã, alguma coisa para dizer para quem ainda não começou? Tipo: "Ah, eu não sei se eu vou começar a aprender chinês. Será que eu vou aprender chinês?" Você tem alguma frase, sei lá, para dizer para essas pessoas? É como se fosse para você, né, que estava lá decidindo antes de começar essa jornada. O que que eu diria? Ah, só começar, porque é incrível como, independentemente da idade, muitas vezes eu até pensei nisso, sabe? Porque, por exemplo, em inglês eu comecei bem jovem, bem nova, né? No final da infância, assim. Ah, será que é, na época, né? Chegando aos 30 anos eu aprenderia um idioma com facilidade e tal. E eu aprendi que a gente não deve subestimar a nossa capacidade de aprendizado, sabe? Chinês, outra coisa também que é muito importante é você quebrar essa questão do próprio preconceito de que você não vai aprender, preconceito de que o idioma é difícil, é muito mais fácil do que parece, é diferente, né? Como a professora sempre fala, é diferente, mas não é difícil. Tem alguns pontos que são bem difíceis, né? Sim, eu acho que todo idioma tem. Algumas estruturas são muito diferentes da língua portuguesa, que é realmente difícil até mesmo para os falantes nativos, né? Cada dia nós aprendemos alguma coisa sobre a língua portuguesa que nós não sabíamos. E é só começar. Porque quando você percebe, você está entendendo alguma coisa, você vê uma série, você abaixa a cabeça assim, você fala, nossa, mas eu entendi isso, sabe? Ou às vezes você ouve uma música e entende parte da letra, e assim, isso é muito gratificante, isso estimula você a aprender mais. E você não vai aprender nada nunca se você não começar, não der o primeiro passo. Então é isso. Sim. Né, primeiro passo é começar. É. Começar a estudar. 好，谢谢你，Paula, por compartilhar essa jornada com a gente. E você que está assistindo, também se você ainda não começou, pode começar, por que não começar para descobrir? E se você já está assistindo, né, 加油! E quem sabe, né, você convida todo mundo também para conversar comigo, para fazer essa conversa, né? Que sempre eu acho que os alunos se inspira muito essa experiência dos colegas, dos outros alunos. Então, eu acho que essa conversa é muito importante. Muito bem. Então, 谢谢你, Paula. 感谢，好，那再见。再见。